aí, pessoal, aqui é o professor Anderson. Nós estamos mais uma vez aqui falando sobre equação de primeiro grau com duas incógnitas. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a resolver a equação, né, quando ela tem uma solução. Só que ela não terá solução a não ser que a gente tenha duas equações com as mesmas incógnitas. Porque a gente só tem uma equação com duas incógnitas, nós vamos ter infinitas soluções para aquela equação. Então, quando a gente tem uma solução única, para que essa solução seja possível, a gente vai ter que ter uma outra equação que também possua essas mesmas duas incógnitas. E isso nós chamamos na matemática de sistemas. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre sistemas. E aí, para que a gente possa melhor entender a aula, vamos voltar a um problema antigo que a gente viu aqui nessa aula, né? Nessas aulas que nós andamos tendo. Lembra que eu falei para vocês que eu poderia sair para comprar duas calças, um sapato e esse valor dá R$ 150? Falei também que isso poderia ser descrito em uma forma de equação. A equação, no caso, né, para o valor da calça e o valor do sapato, nós utilizamos x e y para que represente esses valores, já que a gente desconhece o valor da calça e o valor do sapato. Então, como a gente tinha duas calças, ficou 2x mais y igual a 150. Agora vamos supor o seguinte: vamos supor que eu volte um outro dia, né, após um bom tempo, e o preço se mantenha o mesmo, e aí eu compre, vamos lá, uma calça mais um sapato e isso dê R$ 100. Então eu tive dois momentos: um que eu comprei duas calças e o outro que eu comprei uma calça e um sapato, né? E aí eu posso descrever essa segunda equação, né, esse segundo momento que eu voltei nessa loja, como sendo x mais y igual a 100, já que o valor da calça e o valor do sapato, nesse caso, foram inalterados, certo? E aí eu posso, então, pegar essas duas situações e descrever no meu sistema. Então, o que vocês podem observar aqui? Tenho dois momentos. O primeiro momento, eu fui lá, comprei duas calças e um sapato. No segundo momento, eu vi que estava barato, voltei para comprar mais uma calça e mais um sapato. Esses dois momentos juntos, já que a gente está falando das mesmas calças, dos valores, né, no caso, da mesma calça, do mesmo sapato, esses dois momentos eles podem se juntar e esse momento a gente tem então um sistema de equações. Então esse sistema de equações é possível sim resolver e em muitos casos terá uma solução. Pode ser caso que não tenha nenhuma solução, mas isso a gente vê um pouco mais para frente. Nesse caso aqui a gente vai ter sim, solução, e a gente vai poder resolver, porque a gente está vendo ali, ó, duas equações, dois momentos diferentes. Comprei duas calças e um sapato, depois eu comprei uma calça e um sapato. Com essas duas situações juntas, eu tenho esse sistema para poder resolver. Só que, antes de resolver, a gente tem que lembrar o seguinte: essa equação ela tem uma representação gráfica. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode desenhar aquela equação. Tá, e que tipo de desenho será esse? Bem, para a gente poder ver que tipo de desenho será esse, a gente primeiro precisa pensar no seguinte. A gente sabe que se a gente der valor para x, a gente acha valores para y. Sempre casados, sempre em pares, tá? Se eu dei um valor para x, só existirá um valor para y. Mas eu posso dar infinitos valores para x. Logo, eu vou ter infinitos valores para y. Então, para desenhar, para eu possa representar essa equação graficamente, eu vou montar aqui uma tabela. Tá? E essa tabela terá valores de x e de y. E se eu estou trabalhando com x e com y, para que eu possa representar esse gráfico, eu também vou utilizar o plano cartesiano. Tá? Já que a gente está falando de x e y, nada mais justo que usar o plano cartesiano. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar valores, vou atribuir valores para x aleatórios, valores que venham da minha cabeça. Na hora que vocês forem representar o gráfico de vocês, serão valores aleatórios, vocês vão poder dizer quais valores. Tá? E aí vocês vão achar os valores de y através dos valores de x. Então vamos aqui a um exemplo. Se eu achar x igual a 60, beleza? Eu vou ter então um valor específico de y. São sempre casados em pares. Então vou substituir no lugar do x o 60, 2 vezes 60 vai dar 120. Quando ele trocar de lado vai ser 150 menos 120. Logo eu vou achar y igual a 30.
x igual a 60, y igual a 30. Isso, então, é um para-ordenado do meu plano cartesiano. Então, eu vou botar o meu para-ordenado lá. 60, 30, tá? Vou achar um outro valor. 40. 2 vezes 40, 80. Vai passar para o outro lado. Eu vou ter y igual a 70. Outro para-ordenado, 40, 70. E eu vou achar esse para-ordenado no meu plano cartesiano. Vou achar só mais um, nem precisaria, mas vou pegar aqui mais um ponto. 50. X igual a 50, 2 vezes 50 vai dar 100, vai passar para o outro lado, 150 menos 50, a gente vai achar 50. Então, eu tenho um outro para-ordenado, 50, 50. Isso quer dizer, então, que vou desenhar esse para-ordenado também no meu plano cartesiano. Se eu unir esses três pontos, eu tenho ali, o que a gente tem? Uma reta. Essa reta é a representação gráfica dessa equação. Certo, gente? Eu não botei ali, mas a gente poderia utilizar valores negativos para x, tanto para y. Não botei ali para não ficar muito grande, então, por fins didáticos, eu acabei não utilizando, mas eu vou demonstrar ali que se a gente pegar o menos 10 no lugar do x, a gente vai achar o 170 no lugar do y. Eu poderia usar, e esse para-ordenado faz parte dessa equação. Tá, eu então descrevi para vocês aqui o gráfico de uma das duas equações que a gente vai trabalhar. Vamos olhar o outro gráfico lá. A gente tem x mais y igual a 100. Vai nos representar um outro gráfico, tá? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou montar minha tabelinha, vou achar valores para x e para y e também vou ter que utilizar o plano cartesiano. Vou jogar valores aleatórios para x, então a gente vai aleatoriamente escolher valores para x, 50, escolhi 50. Quando a gente faz isso, a gente acha que y então é igual a 50. Achamos o para-ordenado 50, 50. Botei x igual a 20, y igual a 80. Para-ordenado 20, 80. Achei, né, joguei ali 70, achei 30. Para-ordenado 70, 30. Então, ó, também achei os três pontos e esses três pontos ligados formam uma reta. Então, agora, para essa outra equação, eu tenho uma outra reta. A inclinação dela é diferente, ela passa por pontos diferentes, tá? E aí, eu posso descrevê-la também, né, através dessa união de para-ordenados. Também, outra coisa que eu não utilizei aqui, mas eu poderia achar valores negativos para x e eu acharia valores negativos para y. Ali eu exemplifiquei com menos 20 e né, x menos 20 e y então seria igual a 120. Bem, então o que isso quer dizer? O que esse gráfico quer dizer? Vamos lá. Vamos pegar esse plano cartesiano aqui e vamos desenhar a reta de 2x mais y igual a 180. A primeira reta, a reta vermelhinha. E aí agora eu vou descrever a outra reta. Ó, a reta de x mais y igual a 100, a reta azulzinha. Essas duas retas, elas se interceptam, ela tem um ponto em comum, um único ponto em comum, o ponto 50, 50. A gente viu, né, nós chegamos a ver esse ponto desenhando os dois gráficos. Por coincidência, né, eu usei os dois pontos e a gente conseguiu ver que esses dois pontos eles tinham tanto na primeira quanto na segunda reta. Vai ser sempre assim? Não, né? Vocês às vezes vão utilizar valores que, né, muitos valores e mesmo assim não vão chegar à solução porque de repente a solução é grande, de repente a solução é longa ou de repente nem tem solução. Mas não vem ao caso aqui agora. Então, a gente vai ter, para a gente resolver isso, a gente vai ter três métodos: o método da substituição, o método da adição e o método da comparação. Então, esses três métodos vão servir para que a gente ache esse ponto de intersecção entre as duas retas, esse ponto comum às duas retas, sem precisar desenhar o gráfico. E, de repente, elas se cruzam em milhões. A gente vai ficar desenhando ponto por ponto? Talvez não seja tão viável assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente utilizar um desses três métodos para achar esse ponto onde elas se interceptam. Então, vamos lá. Primeiro método, método da substituição.
O método de substituição consiste em isolar uma das incógnitas para substituir ela em uma outra equação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a segunda equação, a segunda lá embaixo, x mais y igual a 100, e olha o que eu fiz. Eu passei o y para o outro lado, então eu estou isolando o x. E para que eu vou isolar o x? Porque eu vou substituir agora esse nosso novo valor de x, tá? Olha só, eu botei em vermelho. Aquilo que está em vermelho na primeira equação vai ser substituído pelo que está em vermelho na segunda equação. Porque eles são iguais. Eu estou dizendo ali embaixo, na equação de baixo, que x é igual a 100 menos y. Então eu vou retirar o x do lugar e botar 100 menos y no lugar dele. Bem, fazendo isso, eu tenho 2 vezes 100 menos y mais y igual a 150. Vou ali aplicar a distributiva, vou ter 2 vezes 100 vai dar 200, 2 vezes y menos 2y, mais y igual a 150. Então, ó, menos 2y mais y, menos y. 200 passou para o outro lado com o sinal trocado. Logo, eu vou ter menos y igual a menos 50. Como o y não pode ficar negativo, o que acontece? A gente vai multiplicar por menos 1 e trocar o sinal de todo mundo. Logo, y é igual a 50. Então, olha só. O que eu fiz? Eu tinha duas equações e duas incógnitas em cada uma. Quando eu isolei o x e substituí esse x, esse novo x que nós achamos, na equação seguinte, nós resolvemos um problema que nós tínhamos no início, que era duas equações duas incógnitas na mesma equação. Agora sim, agora a gente só tem uma incógnita em uma única equação. E aí, basta a gente resolver uma equação de primeiro grau com uma única incógnita. Então, eu resolvi e achei o y. Ah, mas professor, acabou aí? Não. Por quê? Porque se eu achei o y, ainda falta achar o x. E como é que eu vou fazer para achar o x? Eu pego qualquer equação, qualquer uma das equações que está dentro do sistema. Até mesmo as equações alteradas. Então, ó, eu tenho ali x mais y igual a 100, certo? Vou substituir no lugar do y agora o 50. Vou resolver essa equação de primeiro grau e achei que x é igual a 50. Professor, eu poderia pegar x igual a 100 menos y e substituir no lugar do y 50? Poderia. Qualquer equação que vocês queiram dentro daquele sistema, vocês podem pegar para poder fazer a substituição. Mas lembre-se, se eu achei uma incógnita, falta achar outra. Então, isso significa que o ponto de interseção das duas retas, já que os nossos gráficos das equações são retas, vai ser o ponto 50, 50. E isso a gente viu no desenho do gráfico. Só que eu vou precisar fazer sempre o desenho? Não. Você, utilizando um dos métodos, resolvem sem problema nenhum essa equação, né? Esse sistema, acha esse ponto em comum, sem precisar ficar desenhando nada. Mas, claro, às vezes vai ser preciso. Então, esse é o primeiro método, que é o método da substituição. O segundo método, eu vou pegar a mesma equação para a gente poder, o mesmo sistema para a gente poder resolver. O segundo método é o método da adição. O método da adição também consiste em eliminar uma incógnita. Só que para isso, o que eu vou fazer? Cada incógnita, tanto na primeira quanto na segunda equação, ela tem os seus coeficientes. Na primeira equação, o coeficiente de x é 2. Já o coeficiente de y é mais 1. Na segunda equação, o coeficiente de x é 1 e o de y também é mais 1. Então, eu tenho que dar um jeito que esses coeficientes sejam simétricos. Por quê? Porque o método da adição consiste em somar. E na hora que eu somo dois elementos simétricos, eles se anulam. Então, ó, eu vou multiplicar a de baixo por menos 1. Antes de fazer qualquer coisa, eu multiplico a de baixo por menos 1. Por quê? Porque eu vou trocar o sinal de todo mundo. E quando eu troco o sinal de todo mundo, olha o que acontece. O coeficiente de y na primeira equação é positivo, é o mais 1. E o coeficiente de y na segunda equação é negativo, é o menos 1. E aí eu vou somar as duas equações. E como eu falei, se eu somo dois elementos simétricos, eles se anulam. Então eu vou simplesmente eliminar o y. Mais y menos y, 0y, tá? Então ali, ó, eu estou demonstrando o que a gente vai fazer. A gente vai somar os dois. 2x mais menos y, já retirei o sinal.
mais y mais menos y, também retirei o sinal. Então, eu estou fazendo uma adição. 150 mais menos 100, também já retirei o sinal. Então, eu tenho que x mais 0y vai ser igual a 50. Esse 0y a gente não precisa representar nunca. Eu só botei aqui para vocês observarem por que a gente vai eliminar, porque ele vai sumir. Porque eu vou ter 0 vezes y, 0 vezes qualquer coisa vai ser anulada. E se eu somar 0 a x, não vai fazer diferença, porque o 0 é o elemento dentro da adição. Logo, a gente pode dizer que x é igual a 50. Então, nesse caso aqui, eu já achei o x. Professor, e se eu quisesse achar o y primeiro? Poderia? Poderia. Você poderia multiplicar de baixo, por exemplo, por menos 2. Porque se você multiplica de baixo por menos 2, você vai ter como elemento simétrico, coeficientes simétricos, vai ter o 2x da primeira equação e o menos 2x da segunda equação. Mas nesse caso a gente multiplicou por menos 1, não tem problema, vamos seguir daí. Então, para achar o y, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o x, que nós já achamos que é 50, e vamos substituir uma equação. X mais y é igual a 100. Então, vamos substituir no lugar do x o 50. Então, ó, substituir no lugar, vou passar o 50 para o outro lado, já que não tem a incógnita y. Y é igual a 100 menos 50. Logo, y também é igual a 50. Ó, o resultado deu igual. Claro, porque independente do método que eu use, o sistema ele é o mesmo. Os números são os mesmos e eles têm que dar o mesmo resultado, tá? E por fim, o último método, que é o método da comparação. O método da comparação é uma variação do método da substituição. Só que o método da comparação eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar nas duas equações a mesma incógnita. Então, se a gente for fazer isso, olha só, peguei a primeira equação, né? Passei o menos 2x para o outro lado. Então, ficou y é igual a 150 menos 2x. Na segunda equação, também fiz, né, o ato de isolar o y. Então, passei o x para o outro lado. Ficou 100 menos x, tá? E eu descrevi aqui com as duas cores diferentes. Uma azul e a outra vermelha. E aí, o que a gente tem? A gente tem que y é igual a y. Não é a mesma letra? Então, então são todos iguais. Só que eu tenho um y vermelho e um y azul. Significa o quê? Que no lugar deles eu vou substituir a igualdade. Quem é igual ao y vermelho? 150 menos 2x. Quem é igual ao y azul? 100 menos x. E quando eu substituo, eu tenho, então, uma equação de primeiro grau com uma única incógnita, que é o x. E aí eu tenho que resolver, isolando o x e resolvendo de uma forma simples uma equação de primeiro grau. Então, ó, vou passar tudo que é x para um lado, tudo que não é x para o outro. Vou ali fazer as operações. Não posso ter o x negativo, multiplico por menos 1, achei x então igual a 50. Acabei aí? Não. Eu preciso achar agora o y. Pego qualquer uma das equações. Olha só, nessa aqui eu já peguei uma equação que lá foi modificada. Eu não fiz isso na substituição, mas poderia fazer sem problema nenhum. Eu peguei aqui então y igual a 100 menos x. Eu posso pegar essa equação? Posso, sem problema nenhum. Vou substituir o x, né, por 50, já que a gente achou o valor de x. Y é igual a 100 menos 50, y também é igual a 50. Então, olha só, nós conseguimos resolver de 3 maneiras diferentes, de 3 métodos diferentes, sem precisar desenhar o gráfico. E esses 3 métodos chegaram a uma mesma solução. Presta atenção só em uma coisa. Aqui, nesse caso em específico, o x e o y têm mesmos valores, 50. Vai ser sempre assim? Não, tá? Podem ter sistemas que os x e y sejam iguais e podem também ter sistemas que x e y sejam diferentes. Então, não tem problema, tá? O que interessa é, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Um dos métodos, tá? Simplesmente vai resolver o seu problema. Mas qual dos métodos vocês vão utilizar? Aí é a adaptabilidade de vocês. A não ser que a questão peça, faça pelo método da comparação, faça pelo método da adição, ou faça pelo método da substituição. Se o enunciado não pedir isso, vocês têm a liberdade de utilizar qualquer um dos 3 métodos. Por quê? Porque qualquer um dos 3 métodos vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Vamos chegar ao mesmo resultado. Eu fiz um, fulaninho fez por outro e ciclano fez por outro.
Independente de qual seja o método utilizado pelos três, eles têm que dar o mesmo resultado, já que a gente está fazendo do mesmo sistema. Tá? Só lembrando novamente, não significa que x e y vão ser sempre iguais. Nesse caso, deu 50 e 50. Poderia um ser 10 e outro 20, por exemplo. Nada impediria. Só que 10 e 20, para esse exemplo, não serviria. Não satisfaria a resolução para esse sistema. Certo? Então, gente, é basicamente isso a aula de hoje. Eu sei que é bastante informação. Eu sei que é bastante informação. E a gente tem aí um tempo para poder treinar, praticar, tá? E os exercícios para fazer. Certo? Bons estudos e até a próxima.